Olá! Seja muito bem-vindo ao Conexão Nutri, um espaço de compartilhamento de saberes. Hoje nós temos um assunto bárbaro para a gente conversar, né? Quer dizer, como que vai funcionar essa história? Como que a gente pode pensar e discutir sobre as questões do leite e alimentação? Você já ouviu que o homem é o único mamífero que, quando adulto, bebe leite? Diz aí pra mim, já ouviram isso? Sim ou não? Compartilhe essa live, que hoje o nosso papo é sério. Já ouviu? Já ouviu falar que o homem é o único mamífero que, quando adulto, bebe leite? Interessante essa polêmica. Eu também, Cíntia. Várias vezes, né? Inclusive, é uma polêmica que está sempre presente nas nossas salas de aula até. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Exatamente, um papo do papel do leite, o que é isso, né? Uns dizem que é a indústria que quer que a gente acredite nessa importância do leite. E aí vem as polêmicas, que leite causa desbiose, que leite é o responsável, que o homem não tem a lactase, por isso ele faz mal à saúde do homem, resíduos de antibióticos encontrados no leite. O que você acha? E vocês? Ai, gente, olha a pergunta, se eu tô usando um filtro. Não tá sem filtro, eu tô usando base. Mulheres, adoro. Essa eu adorei. Não, ó, não tem filtro, porque quando tem... não acompanha o pisca-pisca, não é filtro. Bora, gente, prestar atenção, porque precisa. Como é o consumo do leite? Né? Então, assim, realmente houve uma transição alimentar, né? Não está em transição, foi feita a transição e nós hoje consumimos muito menos feijão, raízes, tubérculos. Também temos um consumo menor do leite. E isso já tem estudos epidemiológicos mostrando esse novo cenário alimentar. Esse consumo habitual foi reduzido significativamente. Hoje, adolescentes acordando e no café da manhã tomando um refrigerante, para não dizer nem o nome do refrigerante, né? Então, houve essa transição, essa mudança já aconteceu e nós nutricionistas e vários profissionais de saúde, nós estamos lidando com essa realidade. Né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem aqui que colocar, e podem ir colocando suas perguntas, por favor, coloquem nas cartinhas ali na interrogação, é que a gente tem essa demanda da mudança do cenário alimentar brasileiro. Né? Isso realmente mudou. Tá bom, não precisa pôr cartinha, não vou tirar os comentários, vou pôr de volta hoje só eu sou a convidada do Conexão Nutri. Isso, não, houve redução, isso é comprovado, os estudos mostram que a adequação diária, inclusive da ingestão de cálcio, obrigado Lely, foi reduzido significativamente. E tem várias funções vitais aí associadas. Podemos até conversar, né? A última pesquisa, o POF, ele mostra, inclusive, que houve alterações no consumo dos lácteos, né? E o leite integral, ele acaba sendo uma variante preferida para consumo, mas tem muita gente que também faz essa redução e o aconselhamento do leite desnatado por conta da gordura. Eu chego a mostrar em aula um slide, eu trouxe alguns slides para vocês, mas não esse, que um copo, uma caneca de leite integral e uma caneca de leite desnatado tem uma variação de 4 a 6 gramas de gordura. Vem cá, bem pertinho, chega aqui.
Você acha que 6 gramas de gordura é a causa de doenças cardiovasculares e tantos outros problemas associados ao consumo excessivo de gordura? Será que não é melhor nós termos uma ponderação, nós termos uma significativa discussão sobre a importância do leite, a cultura? Lembra que eu falo sempre, alimento é afeto, e afeto afeta. Eu também sempre falo que a alimentação é uma propriedade cultural. Então nós precisamos refletir, antes de mais nada, o impacto na família brasileira e o que significa culturalmente o leite e os derivados lácteos na alimentação. Então, aumentou muito o consumo de desnatados também. As pesquisas vêm mostrando isso, mas é o que eu coloquei. Quer dizer, a diferença, né, com menor teor de gordura, representa um percentual muito pequeno e altera muito o sabor. Ah, Vanessa, eu já estou acostumada. Eu tenho uma paciente que fala isso, né? Eu já estou acostumada com esse hábito alimentar, com essa demanda alimentar. Perfeito, perfeito. Eu não acabei de dizer que a gente olha para a propriedade cultural, aquilo já foi incorporado? Ok, mantém-se. Mas o que a gente precisa discutir de verdade é o que é essa composição do leite e por que se tem tanta polêmica e discussão. Excelente! Nutrição sobre rodas. O humano também é a única espécie que escreve, fala, cozinha. Sabe o que eu respondo? O homem também é o único capaz de ler, estudar e discernir as boas informações para que ele forme um conteúdo com embasamento científico sem modismo. Eu falo isso em aula o tempo inteiro. O homem pode raciocinar e fazer escolhas melhores. Excelente. Comento muito isso, né? Para não dizer uma bobagem, que eu também faço uma piadinha em aula. Mas como agora a gente está aqui ao vivo e gravando a aula, não dá, né? Então temos sim, eu concordo com você, né? Nós somos os únicos que bebemos leite, nós também somos os únicos capazes de refletir, de gerar conhecimento, de pensar sobre esse conteúdo, comparando os dados da literatura, inclusive internacionais, em nível mundial, os consensos nutricionais sobre esse requisito, né? De beber ou não o leite. Então, assim, o que é o leite? Acho que a primeira coisa é discutir que ele tem um percentual de carboidrato, né, de 40 até 60 gramas por litro, 8 a 10 gramas por copo, e disso uma parte de gordura saturada, não é todo gordura saturada, inclusive ele tem o ácido oleico, que é imprescindível à saúde, então isso tem que ser pensado, né? Agora, realmente, a maior parte é palmítico, mirístico e o esteárico. Por outro lado, como eu falei, ele ainda tem destaque para ácidos graxos como butírico e caproico. Então, além dele ter uma quantidade de carboidrato, ele tem um perfil lipídico 30% com representatividade do ácido oleico, linoleico e alfa-linoleico. Então, ele não é um monstro como a gente coloca. Então, a primeira questão aqui que a gente tem que trabalhar um pouco é esse mito. E isso sim, né? Tá bom, me cobra que eu te mando, tá? Esse mito do leite desnatado, que isso também é um mito, né? Então, assim, por que consumir o leite desnatado? Agora, claro, queijos muito gordos, e cuidado também com outro mito: queijo branco é magro. Não, o queijo coalho é branco e é um queijo rico em gordura. Não dá para comparar o queijo coalho com o queijo cottage. Então, primeiro que a gente tem que entender é sobre a pessoa, a propriedade cultural, os valores e a importância que esse alimento tem na saúde, na família dessa pessoa. Depois a gente tem que entender o alimento isolado.
qual é a composição, qual é a origem. Eu acho que a gente pode trazer o questionamento, inclusive, da qualidade do leite. Aí eu concordo, porque estudos mostram a diferença quando o gado é criado livre, né? Já tem publicações aí, uma fazenda que toca música clássica, toca violino durante a ordenha, o gado é massageado, a ração vai linhaça. Inclusive gera não só um leite com melhor perfil de ácido oleico, linolênico, né? Um melhor perfil de gordura, como gera um bife funcional. Um bife melhor que um salmão da Noruega. Já existe. Então eu concordo que essa diferença, um gado dentro de uma permacultura, de uma fazenda que considera essa biodiversidade, e o gado é bem tratado antes do abate, isso sim, a gente pode trazer a discussão que interfere bastante na saúde, né? Então, isso é importante a gente considerar, é importante a gente trazer esses questionamentos, essa qualificação, a presença de antibióticos. Existem estudos, artigos científicos que eles corroboram com essa demanda de ter sido encontrado antibiótico no leite. Aqui no Rio Grande do Sul já foi encontrado cal, amônia no leite adulterado. Então nós voltamos para um olhar do senso crítico, que nós, enquanto consumidores, em primeiro lugar, temos que exigir a certificação, a fiscalização, o laudo. Temos que ser atuantes e ativos. Então, Amanda, o abate kosher, ele tem alguns diferenciais, né? Eu trabalhei com judeus em São Paulo e eu não como carne desde a adolescência, tá? Então que você está defendendo leite? Eu sou ovo-lacto vegetariana, mas eu presenciei inclusive abate e não envolve esse tipo de fazenda que eu tô colocando aqui, né, sobre o tratamento do gado. Envolve a forma que o gado é abatido e um pouco da forma do trato com o gado, mas não é garantia desses bem-estar 100%. Os rabinos acompanham o abate, então é bem interessante, Então, mesmo dentro, tá? Então, mito, perfil lipídico, não precisa ser desnatado. A diferença é muito pequena. Por ele ter o carboidrato, que é a lactose, que vai ser digerido pela enzima lactase. Inclusive tem publicações da Nature que mostram que há um tempo atrás as crianças não digeriam, que historicamente, né, as crianças não digeriam o leite. Os adultos não digeriam o leite e as crianças começaram a digerir. E aí veio uma modificação quanto a isso. É diferente de um indivíduo que nasce com uma deficiência de galactosemia. É possível, pelo consumo, ter a maior liberação, estímulo e ação. A gente não aumenta a quantidade de enzima. O que a gente tem é o constante de Michaelis, que é a atividade enzimática pelo estímulo. Perfeito? É bem diferente realmente. E o leite ainda tem, né? Inclusive esse carboidrato do leite, essa lactose e mais outros carboidratos, a galactose que vai ser digerida, enfim, eles contribuem para o aumento da absorção do cálcio. Então não é só também a quantidade de cálcio do leite, mas é o meio, a combinação da proteína, do magnésio, do fósforo e do carboidrato melhora a biodisponibilidade daquele cálcio, inclusive da vitamina D presente no leite. Isso que tem que olhar, não é o nutriente, é o alimento como um todo, porque às vezes eu vejo o pessoal fazer também uma colocação quanto ao cálcio, de querer substituir por brócolis, por exemplo.
E eu vi isso ser ensinado, infelizmente, até numa pós-graduação. E aí eu mostro como faz o cálculo da absorção e digestibilidade de fonte vegetal e de fonte animal. O que a gente coloca na prática? A quantidade em gramas total ou valor absoluto é uma coisa. Mas quando eu coloco o valor relativo e o meio, no leite já tem vitamina D, tem aminoácidos, tem proteínas, tem lactoferrina, tem a própria lactose, galactose, tem o açúcar do leite, o carboidrato do leite, com vitamina D, magnésio, fósforo, é o meio ideal para melhorar, para ter uma ação da absorção do cálcio melhor. Então, a qualidade do alimento fonte é melhor quando comparado ao brócolis. Além disso, quando eu corrijo o fator de digestibilidade, vocês vão ver que a proporcionalidade em valor bruto, parece que eu precisaria ter consumo aí de 16 porções, né? É muito. Mas quando eu considero essa equiparação com o brócolis, inclusive a gente já fez aí publicações usando essa proporcionalidade, eu vou precisar de 800 gramas de brócolis para a equivalência de um copo de leite. É muito, gente. E ninguém disse para ser só o leite em todas as refeições e ser a única fonte de cálcio. Mas acredite, em muitas comunidades, em muitos lares, é sim a única fonte de cálcio, tá? Ou a principal, melhor dizendo. Então isso também tem que ser avaliado. Que eu posso falar ainda? Então já falamos me lembra aqui, gente, já falamos do carboidrato, do cálcio. Posso até aprimorar isso, aprofundar um pouco mais para a gente poder discutir. Do CLA, né? Porque ele possui naturalmente quantidades oriundas, inclusive dos ruminantes, né? Desses ácidos graxos. Então eles chegam aí, alguns estudos indicam que lácteos compreendem até 70% da quantidade do CLA consumido diariamente. Então isso é um fator importante, é um fator que nos traz essa resolução da comparação da gordura láctea. E aí, como eu falei para vocês, a comparação não é a causa, né, dessa qualidade. Também quanto a uma questão da discussão de qualidade, sem dúvida nenhuma, é a proteína do leite. Então, existem várias histórias, né, que estão afirmando que o leite causa desbiose, aumenta o risco de doenças crônicas, inclusive é responsável pela resposta inflamatória que aumenta a obesidade, câncer, que é responsável pelo câncer. Eu vi isso num congresso. E acho ótimo, né? Acho ótimo essas discussões e divergências, principalmente nos congressos, porque nós estamos discutindo um ponto de vista dentro de uma temática de um grupo de pesquisa, mas no consultório, quando a gente traz isso para a prática clínica, eu tenho que ter cuidado, porque aí eu tenho que ler vários pontos de vista para usar a nossa habilidade humana de reflexão, de bom senso. Eu tenho que ver o ponto de vista do meu paciente e sim trazer discussões qualitativas. Né? Muito bem lembrado, a vitamina A, que também é imprescindível, que inclusive vai participar do metabolismo ósseo. A gente fala de metabolismo ósseo, não é só o cálcio e vitamina D, é a vitamina A, é o cobalto, é o magnésio. Um nutriente nunca é metabolizado isoladamente, nunca, em tempo algum. Então, o que a gente vê dessas argumentações, deixa eu terminar a composição e eu vou mostrar alguns benefícios e algumas discussões, né? Quanto às proteínas, né? Que aí ele contém realmente uma porção proteica, 32 gramas por litro em média, dá uns 6 gramas de proteína por copo, mais ou menos para 200 ml, né? Um copo moderado.
Então é uma quantidade significativa e ainda contém a proteína de alta digestibilidade, que contém aminoácidos que vão ser utilizados para correção do score de aminoácidos, score proteico. Então, sim, pode ser comparado a um padrão ouro, né? A Amanda tá colocando aqui, né, que o extremismo e terrorismo tá complicando a nossa vida. Muito, Amanda. Uma vez eu estava conversando numa live com a Luciana Lancha e o marido dela, o Lancha Júnior, entrou e disse: Van, a gente perde muito tempo, hein? Eu disse: é verdade. Em aula eu perco muito tempo desfazendo o mito para poder ir no cerne do aproveitamento, da adequação. Então é verdade. O paciente, né, na consulta, tu tem que dedicar hoje em dia habilidade e tempo para conseguir desfazer o mito de alguns famosos, enfim, e que eu volto a entender, né, que aquilo teve uma colocação, um contexto, mas quando eu jogo isso num contexto mais amplo, no sistema de saúde, nas referências, né, na questão cultural, eu preciso ampliar também a minha lente, eu preciso usar uma lente de aumento e focar aquele ponto de vista, mas eu também preciso retirar essa lente de aumento e avaliar a comunidade científica para que eu mantenha o pilar ético com conteúdo científico e a pessoa como principal veículo da minha missão em atender como nutricionista ou coach. Então, quando eu falo de proteína, por exemplo, eu também estou falando da proteína adequada, né? Da digestão dessas proteínas lácteas que vão gerar vários peptídeos com funções bioativas, inclusive são chamados de biopeptídeos. E aí eu tenho, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a aula. Eu mostrei, vou abrir aqui alguns slides que mostram essas discussões. Não, aí vai ficar muito grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Vamos ver se eu consigo virar. A gente perde muito tempo, né? Desconstruindo um modismo e um conhecimento. O vídeo disso é o cenário político, mas é inerente ao ser humano. A gente tem que estar preparado para isso. Vamos ver aqui, ó. Nossa, janelão, ó que vista linda, gente. Bem localizado. Então, olha só, meus papeizinhos. Então, quando a gente fala, ó, artigos científicos mostrando, e eu adoro, né, esse artigo, é um artigo muito interessante, é uma revisão, que ela mostra justamente a ação desses biopeptídeos, né, e os papéis. Então, o peptídeos aqui com ação antimicrobiana, imunomoduladores. A fração proteica do leite, ela é dividida em proteínas solúveis e insolúveis. São as caseínas, a alfa, beta, K, caseína, e as insolúveis, que representam cerca de 80%. Então, a caseína é menos de 20%, né? Ou melhor, faz parte desses 80%. E aí o soro do leite, que é o whey protein, que representa 20%, é o que sobra. Então, síntese de massa muscular é imprescindível e muito importante devido à maior velocidade de absorção desse tipo de proteína. No processo de digestão da hidrólise enzimática, eles vão estar associados a atividades antimicrobianas, imunomoduladoras, antiviral, antifúngico, são antioxidantes, antihipertensivo, antitrombótico, olha a importância disso. Imunomoduladores, acho que eu já falei. Então, olha só, gente. Imunomodulador, antiviral, antibacteriano, antifúngico, antioxidantes, antihipertensivo. Ainda é antitrombótico e opioide. E favorece a absorção não só do cálcio, mas de outros minerais e vitaminas. Então é extremamente importante, inclusive a caseína, que falam tão mal, a caseína, gente, já volto aqui,
A caseína, ela tem uma associação bastante importante com o transporte de minerais no sangue. Sim, de cálcio, fósforo, ferro, zinco, falta um, e cobre. Então, a caseína que tanto falam, seja a alfa, beta ou a K-caseína, tem associação com o transporte de minerais no sangue. Então, como é que querem excluir? Claro que tem outros alimentos fontes, mas eu volto a dizer, o que nós estamos conversando é sobre o bom senso. O que eu quero mostrar para vocês é que eu não estou defendendo que vocês tenham que beber 3 litros de leite por dia. Que vocês tenham que consumir um leite de má qualidade, inclusive com amônia ou cal, como já diversas vezes o Rio Grande do Sul foi exemplo do leite adulterado no Brasil. O que eu quero propor é bom senso. Vamos ver aqui o que está sendo comentado. Legal, ó, o exame de intolerância à lactose, ele não é padrão ouro. Inclusive, se você me dissesse que é melhor, digita para mim seu nome, por favor, Nutrição sobre Rodas. Inclusive, tá? Então, intolerância à lactose não é padrão ouro. O hidrogênio expirado é bem melhor. Vários pacientes meus têm os sintomas. Deu intolerância à lactose pela curva, mas não confirmou o hidrogênio expirado. E nem ele é padrão ouro. Tem que ser avaliado todo o contexto do porquê que esse paciente está tendo essa resposta, tá? Tá tendo essa demanda. Isso tem que ser considerado como um todo. Isso, exatamente. Excelente raciocínio, né? Nós não vamos ser expostos a uma quantidade tão grande. Mas somos, aqui no Sul, leite e derivados é uma demanda muito grande, né, de consumo. E não só aqui no Sul, eu falo que como chama? São Paulo também, né? Algumas Minas, a gente toma café com leite, põe requeijão, põe queijo, tudo na mesma refeição. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas combinações, mas aí nós vamos finalizar discutindo sobre isso, tá? Então assim, ó, é muito importante a gente ter essa consideração. Gente, o Insta não está integrando a nossa última live. Convido o pessoal, vem participar. É um privilégio muito, muito grande estarmos aqui conversando e discutindo sobre as propriedades do leite. Fantástico? Vamos que eu quero mostrar mais aqui para vocês antes que o nosso tempo acabe. Então, olha que interessante. Eu considero, né, dentro desses derivados ainda, isso com propriedades dos componentes, desses peptídeos bioativos no nosso sistema corporal, a própria proteína, tá? Então, desfazendo o mito, a caseína, então, é responsável a principal função dela é transporte de minerais no sangue. As proteínas do soro do leite, beta-lactoglobulina, alfa-lactoglobulina, imunoglobulinas, IgA, IgM, IgE, que atuam na proteção imunológica. Isso aqui vai ter uma associação na defesa imunológica extremamente importante. A lactoferrina, na saúde óssea, no transporte de ferro, efeito antimicrobiano, antioxidante, imunorregulador e anticarcinogênica, não só na saúde óssea. A lactoperoxidase, importante na atividade antimicrobiana. O leite ainda tem lisoenzimas, que aí melhoram a ação da lactoferrina. Os glicomacropeptídeos, que são antivirais e bifidogênico. Então, olha a importância. Além das vitaminas e minerais já citadas, né? E realmente extrema, não só a vitamina A, D, quantidade de vitamina E em menor quantidade, D também, é mais rico em vitamina A realmente.
né? Então, ele possui aqui um equilíbrio adequado, que é satisfatório, que é o que a gente alega, que é o que a gente encontra e discute pela ingestão, pela maior ingestão, né? Olha que pergunta ótima. Oi, Fátima, boa tarde. Qual o melhor leite? Fátima, em qualidade, muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Olha, muito bom mesmo. Prestem atenção. Pela qualidade nutricional, nenhum. São próximos, muito idênticos. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de esclarecer esse mito também. Pela qualidade nutricional, é muito próximo. Porém, o nosso problema é a qualidade microbiana, é a manipulação e diluição desse leite. E isso sim interfere bastante. Então, quando a gente compara um leite tipo A com um leite comum, um saquinho, por exemplo, a gente tem essa qualidade microbiana em premissa máxima, tá? Essa é a diretriz. Mas a quantidade de cálcio, de vitamina A, de vitamina D é muito próxima, a não ser que ele seja desnatado, ele vai ter também menos gordura, que eu já disse, não é essa a vilã, tá? Muito obrigado por essa questão, que eu poderia esquecer realmente. Então não é essa a questão. Agora, quando eu falo da qualidade desse leite, é a qualidade de produção, a qualidade do gado, o tanto de doenças que tem o gado, é a qualidade microbiana e ter a segurança de que esse leite não foi diluído, que não foi colocado cal, que não foi colocado nada que é proibido por lei, inclusive, mas volta e meia descobrem. Então tem fazendas que têm esse comprometimento, né? Até para produção de várias coisas, não só de lácteos, mas de ovos, né? Outro dia eu vi no supermercado uma propaganda que ela dizia assim, ó, galinhas felizes. Então, olha que sacada, né? Que a gente passa a entender que as galinhas não estão lá confinadas, estimuladas sob estresse para ingerir mais alimentos e ter um crescimento mega rápido. Deixa frango para outro dia. Então isso é bem legal, bem importante essa discussão. Vamos ver aqui. Luiz, que legal, viu? Ai, ela é fantástica, né? Ela é sensacional. Muito boa professora aí, pessoa pra gente seguir. Perfeito? Então aqui existe uma discussão sim, tá? Isso. Só conhecendo eu vou além, hein? Luiz, eu acho que tá na hora do nutricionista, no meu curso de pós de gestão e qualidade de alimentos ou de segurança alimentar da USCS, que como eu trabalho com universidades diferentes, tenho diferentes cursos, mas é a mesma linha, a gente traz essa proposta da responsabilidade do nutricionista na sustentabilidade, na rastreabilidade, na compreensão da origem do produto e o acompanhamento desse produto. Isso é uma tendência que veio para ficar. O produtor vai ter um Insta, ele vai ter um chip, como se fosse um Big Brother acompanhando esse alimento. É só nós exigirmos isso. Em alguns países isso já está acontecendo. Então a gente precisa sim trazer essa discussão. Em qualidade do que? Depende de que aspecto, né? Por exemplo, eu faço muito iogurte caseiro, inclusive com kefir, tá? Eu faço iogurte natural e faço iogurte com kefir. Eu uso muito bebidas lácteas feitas em casa, com frutas, com cardamomo, que é o lassi, né? Uma bebida indiana e que ela é muito boa para digestão e trabalha com vitalidade positiva, um pouquinho da ayurvédica. Para essa qualidade,
tanto faz, mas olha só, quando você faz o iogurte com leite de caixinha, não dá certo. Agora o leite de saquinho dá. Por quê? Por causa do processo térmico que ele sofreu, eu ainda tenho bactérias benéficas e algumas não tão boas. E isso é legal para a produção do iogurte, né? Então, esse equilíbrio tem que ser discutido realmente. E aí a gente vai vendo todos esses benefícios. Olha aqui esse outro aqui, ó, esse outro material que eu quero mostrar para vocês. Então, esse aqui é um material, é um conteúdo de aula, né? Que eu abri aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Esse é um artigo mais recente, mostrando para a gente os prebióticos do leite na saúde óssea e mineral. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente ter esse equilíbrio entre a qualidade da dieta, né, e essa relação existente intestinal com ossos, com a saúde óssea, e alguns efeitos aqui comprovados. As ações dos compostos bioativos, como prebióticos, probióticos, né, no nosso intestino, também alguns compostos, como o uso dos antibióticos, uma dieta rica em gordura, rica em açúcar, pobre em proteína ou proteínas de qualidade não muito saudáveis, enfim, né? Tem que lembrar que o conteúdo, todo alimento é saudável. Mas esse equilíbrio depende, gente, muito de nós associarmos e avaliarmos que proteínas de origem animal também contém mais gordura. Então, olha os possíveis caminhos aqui da saúde óssea. E aí, o que os autores colocam? O papel do leite. A eficiência vai depender já da microbiota. E aí, a gente, para considerar a saúde intestinal, hoje é a nossa última live, senão a gente podia fazer uma live sobre isso, porque eu tenho que ver a quantidade de fibra, de açúcar, de sódio, o sedentarismo, toda uma condição existente aqui da nossa saúde. E o que eles comprovaram? Que o cálcio proveniente do leite, ele vai produzir uma alteração de melhor síntese de receptores e vai alterar a morfologia e a proteína transportadora de cálcio. Então, é diferente consumir o cálcio proveniente do leite e de outros alimentos. Isso é efetivo e comprovado na literatura. E aí a gente vê, ó, atividade imunomoduladora, as imunoglobulinas do leite melhorando, né, a concentração de glutationa no baço, no fígado e outros órgãos. Glutationa é uma das enzimas correlatas ao sistema antioxidante, né? A proteína aqui vai ter uma ação de melhor absorção e a glutationa vai estar correlacionada também com vitamina A, com vitamina E. E essas proteínas do soro do leite vão aumentar, estimular a imunoglobulina M no baço, aumentando os linfócitos TCD4. Então o leite tem imunoglobulinas, lactoferrina, lactoperoxidase e o glicomacropeptídeo. Isso aumenta a ação imunoestimulatória. E é efetiva essa comprovação. E não para por aí. Essa é uma meta-análise. Uma meta-análise, gente, é um mega estudo sobre dose e resposta de estudos observacionais. Então, eles encontraram aí, ó, 22 estudos de coorte, 600 mil indivíduos e 43 mil casos associados aqui a diabetes, e eles mostram que o consumo de lácteos foi inversamente associado ao risco de diabetes. Aqueles que consomem lácteos têm menor risco do desenvolvimento da DM2. Que os lácteos com baixo teor de gordura tinham um possível efeito aqui associado. E os iogurtes é os que tinham as melhores associações ao efeito de prevenção. E não para por aí. Então vê que agora já está sendo colocado ele como preventivo.
Olha as correlações existentes, né? De novo, gente, eu não tenho uma indústria e não tô defendendo o consumo exagerado, aliás, de nenhum alimento. Se você só comer maçã, vai estar errado. Se você só comer, sei lá, rúcula, espinafre, então tudo é um equilíbrio. Claro que eu considero também a doença de base, mas é pensar sobre, e não para por aí, né? Eu tenho aqui, ó, em doenças cardiometabólicas, tá? São artigos, isso é toda uma revisão que eu apresentei num congresso que infelizmente até foi cancelado, que era o TQN, uma delícia, onde eu trouxe justamente essa discussão. Então no leite a gente tem cálcio, a gente tem fósforo, potássio, zinco, magnésio, vitamina A, B2, um pouco de B12. E aí, em diferentes fases da vida, claro que as importâncias mudam, mas como eu disse para vocês, né, ele tem um efeito insulinotrópico, que é um pequeno aumento da liberação de insulina pelas células pancreáticas. E os estudos, aí a meta-análise mostra o porquê dessa associação, né? Eu mostrei a meta-análise e não expliquei, mas é porque ela realmente mostra uma relação inversa entre consumo de lácteos e risco de diabetes tipo 2 por conta desse efeito insulinotrópico. E a vitamina D ainda tem, a vitamina D com os ácidos graxos ainda vai ter um papel protetor na melhora da sensibilidade à insulina. Esse já é um outro estudo, um outro mecanismo, principalmente do iogurte aqui, reduzindo o ganho de peso e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e doenças cardiovasculares. E não para por aí, né? Esse aqui em especial eu gosto muito desse estudo. Olhem que excelente, que interessante. O Lucas está pedindo esses artigos. Pessoal, se vocês quiserem, ainda mais um presente de final de lives, eu posso mandar essa aula para vocês em PDF. Me pede pelo direct, mas vamos combinar? Curte, posta, tira uma foto. Se você mandar para mim, então, a sua foto me marcando, eu te mando a aula. Combinado? É uma troca justa. Tá bom? Vai ser um prazer muito grande. Então, convidados. Inclusive, se vocês quiserem assistir alguma aula na nossa pós-graduação e conhecer um pouco, também entre em contato pelo direct. Mas, ó, salva a live, posta e me marca, e aí manda para mim no direct, eu te mando os slides. Eu só vou mandar em PDF, tá, gente? Que já me aconteceu muitas vezes, inclusive de chegar em congresso e do primeiro ao último slide a aula era minha, tá? Ou então eu compartilhei com professores para usar na pós e, enfim, a coisa acaba propagando e até hoje utilizam. Então eu vou mandar em PDF. O slide eu não dou, mas a informação e o conteúdo eu dou sim. Vamos continuar que o nosso tempo vai acabar. E uau, viu? Uma delícia ter vocês aqui. Olha quanta coisa benéfica, gente. Essa aula ela é super interessante. Aqui é um outro artigo que eles fizeram um artigo de revisão sobre os mecanismos em doenças cardiovasculares. Tá? Então, olha aqui, ó, o iogurte. Agora eu tô falando o iogurte. Não... isso é importante esclarecer. Tem dois produtos que a gente consome. Não existe alimento vilão, nem alimento milagroso. Mas existe sim a discussão da qualidade de alimentos. Tem dois produtos que me preocupam. Eu falo muito da geleia do Brasil. Tem países que, por legislação, tem que ter no mínimo 40% de fruta. Nós temos marcas aqui no Brasil com índices muito baixos. É por açúcar e química, tá? Então, geleia é uma das coisas que a gente tem que aprender a consumir. E também o iogurte. Faça em casa, depois eu posto um videozinho, mas tá aí no meu Insta, eu já publiquei várias vezes, né? A qualidade, iogurte tem que ter 2 ingredientes, fermento lácteo e leite, ponto. Se tem mais que 2 ingredientes, não compre, simples assim.
faz em casa. Cozinha uma fruta, mistura no iogurte. Eu já vou postar, eu gosto muito de montar os meus bowls com iogurte. Ontem eu coloquei morango, ameixa, cereja e um cereal integral sem açúcar e mel. Vocês precisam ver que delícia. Às vezes eu ponho raspa de chocolate amargo, oleaginosas, nozes picadas, castanha, delicioso. Hoje eu almocei um salmão ao molho de iogurte com mel e hortelã. Delicioso, divino, saboroso. Fiz cenouras, alho assado, porque ele fica adocicado. Então eu assei e fiz o molho de iogurte. Ficou uma delícia, gente. Uma delícia. Pois eu posto também para vocês. Então veja que também é saber pegar o produto de qualidade básico, quanto mais básico melhor, e fazer iogurte em casa é muito fácil. Tá? Então olha esse artigo aqui, o que ele mostra pra gente. Que inclusive a caseína que tanto falam, vocês estão conseguindo enxergar, amores? Tá dando aqui para acompanhar? Diz sim ou não aí para mim, se vocês estão enxergando. Então, olha aqui, ó. Inclusive a caseína que tanto falam, né, que representa as proteínas do leite, e o whey, eles têm associações com melhora da saciedade, reduz a sensação de fome, né? Então ele provoca mais rapidamente a saciedade. Melhora o transporte de cálcio, é insulinotrópico, que eu já expliquei para vocês, por isso que na diabetes tipo 2 ele é recomendado e os estudos têm associação com consumo inversamente proporcional à redução da diabetes tipo 2, pressão arterial. Olha quanto ao ácido láctico e as bactérias do leite aqui, ó. Melhor biodisponibilidade e digestibilidade, principalmente da diminuição do pH. Tem aumento da concentração do ácido linolênico com muito benefício quanto à viscosidade, quanto ao tempo de trânsito intestinal, a manutenção. Eu já falei que saúde intestinal ela é complexa. Ela não é só consumir cápsula de probiótico, não, gente. Melhora, inclusive, a digestão da lactose. Óleo, cálcio e vitamina D, saúde cardiovascular, tolerância à glicose, absorção do cálcio. Diminui aqui a síntese de ácidos graxos, aumenta a lipólise. E aqui vão ter vários estudos, inclusive, deixa eu ver se eu tenho algum desses benefícios para vocês, né? O porquê que não só em doenças cardiovasculares, mas principalmente quanto às comorbidades de diabetes e obesidade. Esses são iogurtes, ó, formas que eu estava falando para vocês que eu preparo com frutas. Olha que delícia! Aveia, frutas. Então esse daqui, inclusive, o aumento da camada da mucosa intestinal protegendo contra a colonização de bactérias patógenas. Como é que vai dizer? E ó, redução da inflamação intestinal. E tem vários estudos mostrando isso. Aqui é o kefir. Esse é um estudo que eu já mostrei anteriormente, proposto pelo American College, a recomendação de leite para atletas, para esportistas de ponta.
substituído na alimentação e ponha açúcar com cacau, mas não use esses achocolatados. E aí você pode pôr canela e outras especiarias. Então, até na área esportiva, ele é recomendado e indicado. Então, tem muita meta-análise. Tem meta-análises associando o leite, inclusive, a vários benefícios. Então, olha quanto significativo e importante é. E para finalizar, antes que o nosso tempo acabe, quero mostrar esse aqui também para vocês. Né? Olha as associações. Estão acompanhando as últimas evidências em meta-análises, artigos atuais, gente, mostrando aqui, que o adulto reduz gordura corporal. Então, os indivíduos, inclusive, têm uma associação para indivíduos que fizeram o uso. Travou, Amanda? Deixa eu ver aqui para vocês. Travou para todo mundo ou travou o seu? Oi, oi, vocês estão aqui? Oi, oi. Vamos finalizando. Ué. Voltou já? Liberou? Voltou. Opa, que bom, Michele. Vamos lá então, obrigada. Travou ou voltou, Lucas? Porque eu posso mudar a rede, o nosso tempo está acabando. Excluída, né? Devido à alta quantidade de gordura. O consumo do leite com menor risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, osteoporose, câncer, inclusive gástrico, pulmonar, pâncreas, vesícula biliar e colo retal, e vários estudos mostrando todos esses benefícios, né? Então, esse é um pouco da pasteurização que eu comentei com vocês. Então, isso tem que ser discutido, né? Isso tem que ser avaliado como um todo. Quando a gente vai falar de determinado assunto, gente, a gente tem que ler tudo, mesmo que a gente não queira. A gente tem que ler tudo que se faz mal, se faz bem. Aí quando você vai procurar os artigos que falam da caseína, sim, existem pessoas, indivíduos resistentes à lactase, que é como deveria se chamar, né? Que é indivíduos com resistência à lactase. Existem pessoas, eu não disse que não, de jeito algum. Mas não posso afirmar, então, que faz mal para todo ser humano. É esse bom senso que eu tenho que avaliar. E aí também o teste genético, gente, não é vaticínio, porque a alteração fenótipica, ela vai ser uma resposta de vários fatores. E quando a gente fala de teste genético, eu tenho que considerar a herança genética, o ambiente e os fatores que eu coloco agora quanto a isso. Então não pode usar como vaticínio teste genético. Já discutimos em lives com convidados aí super especialistas justamente nessa área. Tem inclusive uma das palestrantes, né, das professoras convidadas, no teste genético deu que ela tem intolerância à lactase e não tem. Quer dizer, intolerância à lactose e não tem, ela consome leite e derivados. Então, muito cuidado. Tudo é bom senso. Nenhum desses exames serve para diagnóstico isolado. Inclusive, o nutricionista não pode fazer diagnóstico nosológico. É uma consideração em parceria com todas as variáveis e a importância do hábito alimentar da família, tanto nos aspectos ambientais, financeiros, culturais. Então, gente, leite, eu diria, é anti-inflamatório. Agora, vamos sim nos envolvermos para que esse leite seja de qualidade, tenha um controle microbiológico adequado, que a gente possa preferir o iogurte, inclusive a lactose parte dela vai ser digerida,
Então, muitas pessoas, muitas das vezes, as pessoas que têm certa resistência à lactase, elas, ao consumirem iogurte, não têm os mesmos sintomas. Bárbaro, né? Então, vamos trazer mais fatores científicos, também procurar saber um pouco sobre essas fontes e não defender arduamente bandeiras. Também não precisa sair por aí bebendo leite, tá? É só para desfazer o mito realmente. Estão comigo? Muito bom, que bom, gente. Aqui tudo bem? Muito bom, né? Então, assim, não, tem comprovação em gerenciamento de peso. A Glucagon-like peptídeo 1, GLP-1 e a colicistoquinina tem a liberação desses hormônios, a ingestão da proteína do leite contribui para diminuir a liberação desses hormônios. Não, eles são liberados e aí aumenta a saciedade, reduzindo o consumo calórico. Tem um pouco de efeito térmico, sim, da digestão de proteína, tá? Tem sim, tem um efeito termogênico. Quando a gente aumenta a proteína, isso é uma estratégia no emagrecimento, a gente propõe um efeito termogênico de 20% em média. E todo pouco ajuda, né, gente? Quem trabalha aqui com emagrecimento sabe dessa dificuldade. E ainda tem a questão do efeito protetor da proteína do leite na diminuição da massa magra. Tem artigos atualíssimos, acabou meu tempo, correlacionando o consumo do leite com menor sarcopenia, tá? Pois eu mando para vocês também. Vem conhecer os cursos do Instituto Vanessa Coutinho. Nós estamos agora lançando um curso fantástico, já. E para quem perguntou sobre o treinamento de atendimento em consultório, vai vir uma nova turma daqui mais ou menos uns 40 dias, talvez para agosto, e nós vamos refazer todo o material para vocês. É um prazer muito grande ter esse compartilhamento. O Conexão Nutri não vai parar. Nós vamos encerrar a maratona de lives. Então, vocês estão convidados toda quinta-feira, às 8 horas, 19h57, a gente faz uma live e vamos incluir mais algumas ações. Muito obrigado, um bom domingo e foi um grande prazer ter tido essa maratona de lives com todos vocês. Obrigado à equipe do Instituto, aos professores, aos convidados que participaram. Foi realmente um privilégio muito grande.